Começando por mim, é? É. Daqui? E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Diogo Didier para a websérie Redação 360. E hoje eu vim tirar uma dúvida que eu acho que é da galera toda que vai fazer o Enem daqui a alguns meses. Didier, como eu devo me preparar para fazer a redação nessa reta final, né? Que tá todo mundo super ansioso, super nervoso para elaborar um texto incrível, né? Porque todo mundo quer tirar uma nota maravilhosa na redação do Enem, porque é essa prova que vai, de alguma maneira, salvar você e talvez outras matérias que nem sempre a gente dá aquela dedicação e aquele esforço merecido. Bem, é bem simples. Existe todo um organograma de como você se preparar para a redação do Enem. Mas, antes de tudo, é preciso que você entenda que, para estudar a redação do Enem em casa, é preciso que você, pelo menos na minha visão, tenha 5 passos bem fincados. O primeiro deles é treinar. O aluno que quer passar no vestibular, que quer fazer uma boa redação, ele precisa fazer pelo menos um texto por semana. Sem isso, fica muito complicado de qualquer estudante conseguir ter um desempenho maravilhoso na prova de redação, tá? Então, praticar é fundamental. O segundo item é leitura. Só vai se sobressair no vestibular aquele aluno que praticar, mas também que ler bem. Não adianta você ter milhões de redações escritas se você, em todas elas, comete os mesmos erros por falta de leitura. A gente precisa ter um arcabouço teórico e ler aqui é bem amplo, tá? Vai ler jornais, revistas, sites, blogs, o que você conseguir. E, claro, a leitura de mundo, né? A realidade nacional, mundial, o que te acontece com o país como um todo, está antenado de alguma forma, tá? Então, quer sobressair? Tem que ler, tem que dar um jeito de buscar leituras diversas, tá? Professor, estar atento às notícias dos principais jornais ainda é algo importante para fazer uma boa redação? Precisamos lembrar que a prova do vestibular ainda é primordialmente uma prova de atualidades. Então, para quem está do outro lado, precisa sim estar antenado ao que acontece no mundo de alguma forma, tá? Isso não quer dizer que a atualidade se restringe apenas aos fatos do ano. Claro, é bacana sim estar ciente de tudo que aconteceu de alguma forma, ou pelo menos o próximo de tudo, né? Porque existe uma avalanche de informações que nem sempre a gente consegue captar, né? Via internet, televisão ou celular. Mas está ligado aos acontecimentos de uma época, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. Vale a pena, inclusive, estar antenado à própria disciplina de atualidades, né? Ao conteúdo dessa área de conhecimento, aos conhecimentos geográficos que geralmente dão conta desse tipo de abordagem, né? Para que, do outro lado, o que vier de proposta de redação você consiga fazer. Porque no vestibular, geralmente, se sobressai aquele aluno que, de alguma forma, sabe um pouco mais da realidade circundante em que ele está. Se, por acaso, o vestibular trouxer para você um tema de redação um pouco mais inesperado, você não vai ser pego de surpresa porque você já leu sobre isso de alguma forma e tem um conteúdo a respeito. Infelizmente, o contrário também. Se você não tiver a mente aberta para estar antenado com jornais, sites, revistas, blogs, colunas, infelizmente, a sua produção não vai ser tão boa assim, tá? Então a ideia é se atualizar o quanto antes. O terceiro tópico nosso, que também é imprescindível, é que você, do outro lado, tente avaliar redações que tiraram nota 1000 no Enem. É fato. A gente só pode saber como é que eu vou conseguir me aproximar daquele tão desejado, né, notão que aparece nas redes sociais. Eita, fulano tirou nota 1000 ou tirou 900 e alguma coisa. Se eu tentar entender como é que o meu coleguinha, que é daqui da minha cidade, do meu estado, de outra região do país, né, conseguiu, com muita dedicação e esforço, aquela nota maravilhosa, tá? Saber que recursos ele utilizou, como é que ele começou a introdução, a tese, como é que ela foi elaborada, quais foram os repertórios que ele buscou para se diferenciar e os argumentos que ele trouxe para defender aquela ideia, qual foi a proposta de redação que ele utilizou, os agentes, os recursos, né? Então, tudo isso, quando você tem contato com essas redações nota 1000, você acaba, claro, não só, a ideia não é copiar, né? Mas você se basear no que o outro fez para fazer não só melhor, como também criar um próprio estilo, né? Uma coisa que é sua, porque cada pessoa escreve de uma maneira muito particular. Aí você, com contato com outros textos, vai tentar se encontrar neles e criar a sua própria forma de escrever. Então é por aí, tá?
O quarto tópico nosso de hoje, que também é imprescindível, é, claro, tentar corrigir os próprios erros. Se eu estou praticando, se eu estou lendo, estou vendo redações nota 1000 e, claro, tendo contato com aulas de redação pelo Brasil afora, com professores incríveis, como eu e muitos outros, a ideia é que você tente, a cada redação, se autoavaliar, tá? Não adianta você ler, praticar, olhar textos incríveis na internet, se você não tem esse cuidado de olhar seu próprio texto e dizer, poxa, eu acho que isso aqui não está bacana, eu acho que isso aqui poderia ser um pouco melhor. Não estou muito bem em gramática. Meu Deus, eu acho que essa frase que eu coloquei ficou pobre. Essa citação não ficou muito contextualizada. Ou seja, é um trabalho de ourives. Precisamos a cada texto nos aprimorar ao ponto de sempre imaginarmos que aquela redação que a gente fez, ela poderia ficar melhor, porque pode, tá? É bom lembrar que texto não é um cálculo matemático. Texto é uma produção de linguagem. Então, como a língua é viva, precisamos sempre ter esse trabalho de construção, reconstrução, escrita e reescrita, tá? E o quinto tópico e o último de hoje é ter alguém para corrigir seu texto. Sim, é importante nesse processo. Quando eu falo de alguém, não necessariamente tem que ser um professor de redação. Claro, se tivesse, seria o ideal, né? O mundo perfeito. Mas pode ser um monitor, pode ser um colega, pode ser um vizinho, pode ser um parente, qualquer pessoa que viva na sua realidade de estudos, que você saiba que, claro, pode acrescentar, tem um conhecimento a mais do que o seu sobre linguagem, tem um entendimento de mundo bacana, tem alguma noção gramatical que possa te dar algum enriquecimento para a tua produção textual. Então, assim, esses elementos, juntos com uma pessoa, podem sim te ajudar a dizer, olha, tua redação ficou boa, mas ela poderia ficar melhor se você fizesse isso, isso e isso, ou se você corrigisse tais e tais tópicos, porque nem sempre a gente consegue ver nossas próprias falhas, né? A gente faz muita redação, escreve com frequência, mas muita coisa nos passa despercebido, né? De dizer, não tem essa pessoa para nos ajudar, para me ajudar nesse período da minha realidade de vida. Na internet, nessa fase de quarentena, tem muitas pessoas, professores, alunos, monitores e diversos educadores do Brasil como um todo, que em plataformas múltiplas estão lá garantindo para você correções ou pagas ou gratuitas para que você dê um jeito de ter seu texto corrigido. Então é por aí. Veja que novidade super bacana, tá? A websérie Redação 360 está oferecendo para você do outro lado, em qualquer parte do Brasil, correção de redação gratuita. É uma oportunidade incrível para você do outro lado, que está precisando dessa avaliaçãozinha aí do outro lado, mas não tem como custeá-la, então é bem simples. Basta acessar o endereço que está aparecendo na sua tela agora, enviar seu texto para ter sua redação minimamente corrigida durante até 7 dias. Então é a sua chance de ter essa avaliaçãozinha do outro lado para saber como é que está a tua produção textual, tá? E aproveita e não deixa de acompanhar também a nossa websérie Redação 360, que tem muitos capítulos bacanas, com muita dica, muita instrução, muita coisa bacana para você do outro lado arrasar na redação do Enem.